Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o evangelista Jefferson Vicente, para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 6, Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Bom, eu estou com a revistinha na mão, eu não tive tempo de elaborar a aula com maior detalhamento, só que, apesar disso, essa lição, ela mexe tanto com o meu coração, eu achei por bem, mesmo na reta final, disponibilizar esse vídeo para vocês. Eu sei que poucas pessoas assistirão, porque eu estou colocando na véspera da aula, mas eu me sinto em dívida com a Igreja de Cristo para falar desse tema. Para mim é tão precioso, que é o tema do livro de Jonas. Eu gostaria de dizer que é o livro que fala sobre a escandalosa misericórdia de Deus. Queridos, eu vou fazer a exposição desse livro para vocês, tendo como base o próprio texto bíblico. O livro de Jonas é um livro bem pequenininho, é dividido em 4 capítulos, todos os capítulos são bem pequenos, e eu gostaria de fazer essa abordagem a partir do texto, para que você possa complementar a sua aula que você preparou com base na revista. Mas o primeiro debate que, quando a gente estuda o livro de Jonas, o primeiro debate que a gente faz é acerca do autor. Quem é o autor? Ao que tudo indica, irmãos, aqui nós temos um autor que realmente existiu, porque é dito que é Jonas, filho de Amitai. Quer dizer, é alguém situado dentro da história, não é um profeta aleatório. Segundo lugar, esse Jonas aqui, essa história de Jonas, é uma história verídica ou é uma espécie de parábola? Queridos, existe esse debate dentro da academia, no meio que a gente chama de no meio liberal, é consenso de que isso aqui não é uma história verídica. No meio ortodoxo, existe dúvida. Ou então tem muito autor ortodoxo que não defende a historicidade desse livro, e sim o conteúdo do capítulo 2, que é o conteúdo das palavras de oração do profeta Jonas, e aí colocar esse conteúdo dentro de uma estrutura maior, de uma história maior. Então, essa história de Jonas aqui, ela tem esse debate, mas independentemente do debate, irmãos, o que importa para a gente é a mensagem. A gente prega o filho pródigo como se fosse uma mensagem. A gente prega a parábola do trigo e do joio, a gente prega a parábola da semente como se fosse uma mensagem, porque são uma mensagem, entendeu? Então aqui, indiferentemente, eu não faço nenhuma questão de cravar qualquer um dos posicionamentos. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, Deus aparece para o profeta Jonas e fala com ele: vá depressa à cidade de Nínive, pregue contra ela. Então a ordem de Deus é pregue juízo. Pregar contra alguém, pregar contra uma cidade, é anunciar o juízo de Deus. E Deus continua, porque a sua maldade subiu até a minha presença, quer dizer, está me incomodando. Deus, irmãos, eu costumo ensinar que Deus ele é santo e que, pelo fato dele ser santo, ele não pode conviver com o pecado. A Bíblia diz lá em Abacuque que os teus olhos são santos e tu não podes contemplar a iniquidade. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vocês e eu. E por que o pecado faz separação entre o homem e Deus? Porque Deus, além de ser santo, é justo. Então, se ele vê o pecado, irmãos, ele não tem como não reagir. A maneira mais adequada para Deus lidar com o nosso pecado é se afastando de nós. Porque quanto mais próximo ele está, mais intenso é o seu juízo. Quanto mais distante, menos intenso é o seu juízo. Então Deus se afasta da humanidade para não puni-la. Isso fica bem claro lá na passagem de Moisés, quando ele intercede pelo povo, e ele fala para o Senhor: Senhor, se a tua presença não fores conosco, nós não sairemos daqui, porque a nossa identidade é essa. Nós somos conhecidos pelo povo do Senhor porque o Senhor anda no nosso meio. Aí o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu vou ouvir essa oração sua, mas quando eu visitar a maldade do povo, eu visitarei. E o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio cita aí pelo menos 10 vezes em que o Senhor exerceu juízo contra o povo hebreu no deserto por causa do pecado. Então, quanto mais próxima a presença de Deus, mais intenso é o seu juízo, e por isso Deus se mantém à distância. O problema é que muitas vezes a iniquidade da humanidade é tão grande que o cheiro ruim da iniquidade sobe às narinas de Deus, ou chega à presença de Deus. Isso significa que mesmo Deus à distância, mesmo Deus não se relacionando de maneira intensa ou próxima do ser humano, é possível que essa maldade ela atinja a presença do Senhor e mova a sua justiça. Então foi o que aconteceu com a cidade de Nínive. Nínive era um povo, irmãos, era uma cidade composta por um povo muito perverso. Foi uma potência regional do seu tempo, ou a gente pode dizer um império, que oprimiu demais os seus inimigos. Eles eram conhecidos por empalar
os seus inimigos, eram conhecidos por esfolá-los vivos. Era um povo que era realmente extremamente cruel com os seus inimigos. Inclusive, eles tinham um costume, quando eles tomavam o lugar, eles destruíam a cidade, pegavam o povo que estava naquela cidade, deportava para outros lugares e trazia povos que foram deportados de outras cidades também para ocupar aquele território. Foi o que eles fizeram com Samaria em 722. Destruíram Samaria, levaram os samaritanos embora e trouxeram 5 nações para morarem em Samaria para provocar aquilo que a gente chama de genocídio cultural, para acabar com a cultura de um determinado país, para ele recomeçar do zero. Os outros povos não fizeram isso, os babilônicos até faziam a deportação também, mas não colocavam outros povos no lugar. Depois os medo-persas, os gregos e posteriormente os romanos não adotaram essa prática, porque quando você é um inimigo de alguém muito poderoso e que você percebe que se você for derrotado, ele vai te exterminar, você vai dar tudo que você tem e o que você não tem para não deixar o inimigo te vencer. Então acabava que isso gerava uma resistência muito maior dos inimigos e como estratégia de guerra, para fins de impérios duradouros, isso não era uma boa estratégia. A estratégia que se provou mais adequada foi a estratégia dos medo-persas, que mantinham a cultura local, não deportavam, davam uma certa autonomia e massacravam somente aqueles povos que não queriam se submeter a eles, mas sem essa estratégia da deportação e da aniquilação da identidade nacional. Os ninivitas não. O que eles podiam fazer para aniquilar a identidade nacional de um povo, eles faziam, e foi isso que eles fizeram com Samaria. Então Deus, ele dá uma ordem para Jonas, vai a Nínive e prega contra essa cidade cruel, perversa, essa cidade má. Então, a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Queridos, não sei se você conhece o mapa lá dessa região. Por exemplo, aqui é o mar Mediterrâneo, aqui está o território de Israel, tá? Nínive fica mais ou menos aqui, ó. Jonas estava indo para Tarsis. Tarsis, que deve ser Espanha, Europa, quer dizer, ele pegou o sentido oposto. Nínive ficava para o Oriente, Jonas pegou o navio para o Ocidente. Então ele desceu a cidade de Jope, que é uma cidade litorânea, ali de Israel, e ali ele pegou um barco para Espanha. Pelo menos estima-se que Tarsis ficava na Espanha, quer dizer, no extremo ocidente, no final já do continente europeu. Então, Jonas ele tentou fugir para o lado oposto. E a Bíblia diz que ele fugiu da presença do Senhor. Quer dizer, ele estava querendo mostrar para Deus, ó, eu tanto não vou que eu estou indo para o lado oposto. Quer dizer, eu tô obstinado em não cumprir a sua vontade. Então, ele desceu para Jope, comprou um bilhetinho da sua passagem e entrou no barco. Esse barco estava se dirigindo a Tarsis, que alguns entendem que é o território da Espanha. E aí, queridos, uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Cláudio Duarte que eu achei muito interessante. E a pregação foi a seguinte, ele falou, será que o bilhetinho que algumas pessoas estão pagando para participar da sua vida está valendo a pena? O que essa pessoa trouxe para você compensa o risco, o perigo que ela gera para você? É interessante, né, irmão? Às vezes a gente coloca pessoas na nossa vida, a gente se mete em vento dos outros e não traz praticamente benefício nenhum para a gente, mas traz muito prejuízo. São companhias, amizades, relacionamentos que só trazem tribulação. E às vezes o que a pessoa tem para nos oferecer é tão pouco que não compensa esse relacionamento. Ah, já você está falando para a gente excluir algumas pessoas da nossa vida? Exatamente. Estou falando para você excluir algumas pessoas da sua vida. Não estou falando para você guardar ressentimento, que você tem que perdoar. Não estou falando para você deixar de amar, porque a Bíblia manda amar os nossos inimigos. Nada disso. O que eu estou falando é para você não procurar manter, você, por iniciativa própria, tentar manter relacionamentos que te afastam da presença do Senhor ao invés de te aproximar. Relacionamentos que te induzem a fazer coisas que violam a tua própria consciência. Então, às vezes nós temos pessoas pagando um bilhetinho muito barato, que não dá lucro quase nenhum, e trazendo um grande prejuízo. Conforme vocês verão aqui, o povo desse barco tiveram que jogar toda a sua carga no mar, perderam tudo por causa de um bilhetinho tão baratinho que foi esse bilhetinho de Jonas. Isso acontece muito dentro de relacionamentos. Eu alerto aí para os jovens que começam a namorar com pessoas totalmente desobedientes do Senhor, nitidamente desobediente, mas é um cara legal, um cara descolado, é um cara que tem um chaveco legal, e aí a menina embarca nessa furada, usufrui do pouco que ele tem para oferecer e do muito de ruim que gera de consequência para a vida dela. Então vamos tomar cuidado aí com esse bilhetinho barato que não compensa o risco da viagem, tá bom, irmãos? Outro ponto importante também é que Jonas, durante toda a tempestade,
a Bíblia diz que ele dormia um profundo sono. Vamos dizer, esse profundo sono, eu dei uma estudada recentemente sobre alguns mecanismos de defesa do nosso ego em relação ao nosso superego. O superego, de acordo com Freud, é a nossa consciência. E a nossa consciência fica nos cobrando de fazer a coisa correta. Mas às vezes o nosso id, ele quer fazer o oposto da nossa consciência. O nosso instinto, a nossa vontade, os nossos desejos quer fazer o oposto da nossa consciência. E o ego, que é o árbitro, ele decide fazer a vontade do id. Só que o superego, a consciência, fica cobrando. E aí, como mecanismo de defesa, o ego ele tenta se proteger dessa culpa gerada pelo superego. E algumas das maneiras que o ego tem de se proteger é, por exemplo, através da negação. Por exemplo, uma pessoa perde um cachorro, mas todo dia coloca a comidinha do cachorro. É como se o cachorro não tivesse morrido para ela. Ou então ela recebe a notícia que um ente querido morreu e ela fala, não, é mentira. É mentira, não morreu não, é mentira, é mentira, é mentira, eu não acredito em você. E a pessoa volta para a sua rotina naquele momento ali como se realmente nada tivesse acontecido. Isso aí é um mecanismo de defesa do ego contra a dor. É o mecanismo da negação. Um outro mecanismo também de defesa do ego, para que a pessoa possa evitar essa dor, que às vezes é gerada pelo superego, às vezes é gerada pelas angústias da vida mesmo, é a supressão. E a supressão é não querer pensar no assunto. É querer anular esse assunto da sua cabeça. Quem já viveu no pecado, irmãos, sabe do que eu estou falando. Quando você está no erro, você não quer nem falar, nem quer ouvir ninguém falando. É típico, por exemplo, da pessoa que está desviada ou afastada dos caminhos do Senhor, não querer ouvir falar sobre Jesus. Ela quer ouvir sobre qualquer coisa. Ela só não quer ouvir falar sobre Jesus. Por quê? Porque ela está numa fase de supressão. Ela sabe o que é certo. E ela voluntariamente decidiu fazer o errado. Isso gera angústia para ela porque ela sabe que é errado. Isso fere a própria consciência dela. Então, a maneira dela lidar com isso é a supressão. É não tocar no assunto, fingir que esse assunto não existe. Isso é um outro mecanismo de defesa do ego, contra a angústia, contra as cobranças do superego. Então, negação e supressão. Quando a Bíblia fala que Jonas estava dormindo no sono profundo, eu não tenho como não fazer essa associação de que Jonas, naquele estágio de desobediência, sabendo que está violando a ordem do Senhor, se ele era profeta, ele tinha intimidade com Deus, e ele entra nessa fase ou de negação ou de supressão, provavelmente de supressão, querendo esquecer a ordem do Senhor. Nessa fase de supressão, ele dorme um profundo sono. Então, esse profundo sono aqui, ele fala dessa negação, ele fala dessa supressão, é esse mecanismo de defesa do ego contra essa angústia de saber que está desobedecendo a Deus descaradamente. Continuando, o capitão do barco ele começa a consultar todas as pessoas e ele encontra Jonas dormindo, acorda Jonas e fala, como é que você consegue dormir nessa tempestade? E a gente vê pessoas passando por provas, por tribulações e não querem obedecer ao Senhor e você se pergunta como é que essa pessoa consegue não voltar para Jesus, vivendo essa tribulação, vivendo essa tormenta, vivendo essa desgraça que a vida dela está nesse momento. Como é que ela não consegue se arrepender, não consegue voltar, mesmo sabendo o que é certo? E a explicação é esse mecanismo de defesa do ego, que se é ego é carne, né? Que procura se distanciar de qualquer forma, de qualquer informação, de qualquer confronto que venha relembrá-la de que ela está vivendo no erro. É a negação e a supressão. Então, Jonas, ele é acordado pelo capitão do barco que diz para ele, ó, levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós. Então, os marinheiros ali já estavam em completo desespero. Depois de jogar toda a carga no mar e nada melhorar, parecia que ia afundar, eles, no ato desesperado, tiram sorte para ver qual pessoa que eles iam lançar no mar. Talvez por uma questão supersticiosa, talvez por uma questão de peso também. Enfim, eu acredito que era por uma questão supersticiosa. E a sorte cai sobre Jonas. E eles começam a indagar Jonas. Quem é você? Ou quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Quer dizer, eles estão perguntando qual é a sua identidade. Qual é a sua identidade? Esse tipo de pergunta, irmãos, ele tem que ser feito para as pessoas que estão nessa fase de negação, de supressão, querendo se distanciar de pensar em que elas realmente são. Por que elas não querem pensar sobre isso? Porque elas querem continuar vivendo na desobediência. Então é necessário Deus usar pessoas para dizer, cara, quem você realmente é.
Você realmente, essa pessoa, você está sendo agora? Você é realmente essa pessoa entregue à prostituição? Você é realmente essa pessoa entregue aos deleites desse mundo? Você é realmente essa pessoa? Você realmente foi chamado para ser essa pessoa entregue aos vícios? Você realmente foi chamado para ser essa pessoa que não cuida dos seus filhos, que não cuida da sua família? Você realmente foi chamado essa pessoa para viver no adultério? É essa que é a sua identidade? Você tem certeza disso? Então, no momento que eles fazem essa indagação de qual era a identidade de Jonas, Jonas desperta. Jonas fala, eu sou hebreu, só que ele não parou por aí, eu sou hebreu adorador do Senhor. Quer dizer, eu sei qual é a minha identidade. Eu estou vivendo agora não tem nada a ver com ela, mas eu sei qual é a minha identidade. Então, depois que Jonas confessa, ele provavelmente explica que ele estava fugindo do Senhor, o texto diz aqui que os homens perguntam para ele, o que foi que você fez? E eles perguntam isso, e o texto diz, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. E, ó, eles perguntam, o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, Jonas provavelmente tinha dito também. E aí, queridos, conforme o mar piorava, eles perguntam, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Quando Jonas responde, peguem-me e joguem ao mar e ele se acalmará, os homens ainda tentaram uma última cartada. Foi o quê? Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram. Aqui, irmãos, é o crente que se mete na prova dos outros. Por exemplo, uma pessoa, ela está na prova financeira. Aí o crente se mete para ajudar, não pede direção ao Senhor, não pede discernimento e começa a ajudar essa pessoa que está nessa prova financeira. Só que essa prova veio de Deus. Deus quer prová-la. E aí o que acontece? Quando você se mete para abençoar alguém que está numa prova que Deus colocou ela na prova, como é que Deus vai manter essa pessoa na prova? Afetando você. Então Deus tira o teu também para você não ter como ajudá-la. E aí, meu querido, Deus cumpre o seu propósito na vida da pessoa que você está querendo ajudar. Porque você não vai ter mais para ajudar e ela vai continuar na prova que Deus programou para ela. Então, às vezes, a gente se mete no vento dos outros, irmãos, por falta de discernimento, por falta de oração, por falta de orientação de Deus. Tá? Então, a gente tem que ajudar, essa é a regra. Mas, irmãos, se você vê que uma pessoa está sistematicamente dentro da prova, não se meta na prova dos outros. Tá? Dá aquelas ajudinhas de socorro emergencial, mas não se meta na prova dos outros. E, às vezes é tratamento de Deus. E aqui é um exemplo clássico disso, tá bom? E então os homens, antes de jogar Jonas, eles clamaram ao Senhor e suplicaram ao Senhor, dizendo: Senhor, não nos deixe morrer por causa da vida deste homem. Também pediram para não serem culpados da morte de um inocente. Eles ouviram Jonas e jogaram Jonas ao mar, e o mar se aquietou. E a Bíblia diz que esses homens adoraram o Senhor com temor. Eles viram que Deus controlava o mar. Depois a Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. A gente não sabe que peixe é esse. As baleias, a garganta da baleia não passa um ser humano. Então tem peixes das regiões abissais que são gigantescos. Enfim, a gente não tem essa informação, não sabe se é um animal que já foi extinto. Essa informação nós não temos. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, e aqui no capítulo 2 tem uma linda oração de Jonas, na qual ele diz, no versículo 4, e disse, fui expulso da sua presença. Contudo, olhei de novo para o teu santo templo. Olharei de novo para o teu santo templo. Quer dizer, o Senhor me rejeitou. Contudo, o Senhor vai me permitir ver teu santo templo outra vez. O Senhor vai permitir que eu me achegue diante de ti outra vez. E aqui, irmãos, é a graça de Deus sendo revelada na vida de Jonas. Apesar da sua desobediência, Deus não desistiu dele. Deus ouviu o seu clamor. Então, primeira evidência da escandalosa graça de Deus. Quando Deus falou para Jonas pregar contra Nínive, até agora a gente não viu nada da graça de Deus, pelo menos não de maneira clara. Mas quando a gente vê Deus perdoando Jonas e reabilitando Jonas à sua missão, a gente vê a graça de Deus na vida de Jonas. Então Jonas chega a Nínive, a Bíblia fala que Deus deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas, conforme aquele desenhozinho que eu fiz. Eu não tive tempo de preparar para vocês um mapa, poderia ter preparado, ia ficar muito bom, mas infelizmente eu esqueci de preparar esse mapa. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. A cena 4, não tenho, infelizmente, não tenho mapa.
Eu poderia colocar aqui a tela do meu computador, mas eu não vou fazer isso agora não. Tá bom, irmãos? Então, o Jonas, ele é cuspido pelo peixe. Não se sabe se o peixe deu a volta, saiu do Mediterrâneo pelo Estreito de Gibraltar, desceu à África, subiu pelo Golfo Pérsico e cuspiu ele lá no rio, o rio Tigre e o rio Eufrates. Eu acho que Nínive ficava na margem norte do rio Eufrates. Eu acho que é isso. E cuspiu ele lá, ou se cuspiu na costa ali de Israel mesmo, ele foi andando até Nínive, tá bom? Não dá para saber, mas o peixe cuspiu Jonas e Jonas foi até a cidade de Nínive. E ele começou a pregar uma mensagem totalmente de juízo. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Então, irmãos, a mensagem de Jonas foi mensagem de destruição. Jonas não chegou para falar sobre o amor, a misericórdia, a graça de Deus. Ele começou a falar de destruição. E Deus, irmãos, moveu o coração dos ninivitas. A Bíblia diz que os ninivitas creram em Deus. Eles creram e proclamaram um jejum. Todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. É interessante, uma vez eu estava preparando um estudo sobre arrependimento e estava procurando a palavra arrependimento no Antigo Testamento, na Bíblia online que eu tenho. E eu não encontrava a palavra arrependimento associada à história do arrependimento do povo de Nínive, associada à história de Davi, associada à história de Manassés. Eu não encontrava essas histórias. E depois eu compilei todos esses textos e vi que 36 vezes falava assim, acerca do Senhor. E o Senhor arrependeu-se do mal que faria, e o Senhor arrependeu-se. Mas não falava do arrependimento de Davi, dos ninivitas, de Manassés, não falava dessas histórias clássicas de arrependimento do Antigo Testamento. E eu achei aquilo bem esquisito. Aí depois eu comecei a olhar história por história. E toda vez que eu olhava para essas histórias, por exemplo, o arrependimento de Acabe, toda vez que eu olhava para essas histórias, eu via que os homens jejuavam, que era um ato de luto, rasgavam suas vestes, se vestiam de pano de saco, dormiam no chão, colocavam cinza sobre a sua cabeça. Então eu percebi que para o Antigo Testamento, irmãos, arrependimento é humilhação. Arrependimento é atos de humilhação. Então, quando o Antigo Testamento fala de arrependimento do homem, do ser humano, ele está falando de pessoas que, para demonstrar quebrantamento, se humilham. Se humilham. Foi exatamente o que o povo de Nínive fez. Eles se humilharam. Jejum, como eu falei, é um ato que era realizado normalmente em velórios. Eram atos que eram praticados em contextos de quebrantamento, de humilhação. Aí junta aqui com pano de saco, cinza sobre a cabeça, enfim. Essa notícia chegou no rei e o rei fez o mesmo e proclamou para que todos fizessem. Nem ao animal podia comer. E a Bíblia diz que que todos clamem a Deus com todas as suas forças. Então aqui é o arrependimento de todo o coração. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa. Então aqui vem o termo arrependimento associado a Deus. Quer dizer, talvez Deus se arrependa no sentido de Deus volte atrás e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Então eles se humilham perante o Senhor e depois desse ato de humilhação, Deus os perdoa. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus caminhos maus, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A gente viu isso acontecer também com Acabe, vimos isso acontecer com Manassés. Irmãos, Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Não adianta, Deus não resiste. Não importa o tamanho do mal, o tamanho da iniquidade, o tamanho do pecado. Ele é Pai, Ele é bom e Ele é misericordioso. Então, se a pessoa se quebrantar, se ela se humilhar, irmãos, ela vai encontrar abrigo. Ela vai encontrar abrigo. Só que aí Deus perdoou, mas Jonas não. Jonas, pelo contrário, ficou indignado. Jonas ficou revoltado. Olha como é que diz. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Não foi não foi por isso que me apressei a fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Então Jonas, ele é com raiva de Deus. Jonas, irmãos, aqui ele se comporta como um fariseu. Fariseu típico do Novo Testamento. E prega muito sobre Deus, mas quando vê a misericórdia de Deus fica escandalizado. Aqui é por isso que eu comecei falando do título,
escandalosa graça de Deus. Por que ela é escandalosa, irmãos? Porque ela é escandalosa. Para quem vive de acordo com o critério humano de justiça, ela é escandalosa. Veja o exemplo do filho pródigo. Irmãos, o filho pródigo, ele é um típico exemplo de alguém que virou as costas totalmente para o pai. Ele pede a herança, só que não existe herança de pessoa viva. Inclusive, no direito, existe o pacto Curvinas, que é o pacto com previsão de utilização de uma herança de uma pessoa que ainda nem morreu. Esse pacto Curvina, ele é nulo, é um ato nulo. Por exemplo, meus pais ainda estão vivos. Aí eu faço um contrato com alguém vendendo uma casa do meu pai, só que só vai produzir efeito depois da morte dele. Esse contrato é nulo, porque não existe herança de pessoa viva. Se a pessoa está viva, o patrimônio é dela. Você encontra pessoas, por exemplo, na época que eu estava no escritório ainda, pessoas chegando, doutor, como é que eu faço? Porque meu pai quer vender a casa e tal. Mas a casa é sua? Não, a casa é dele, mas sabe como é que eu sou herdeiro? Eu falei, mas peraí, no caso, seu pai morava com a sua mãe morreu e você tem direito à metade, é isso? Não, não, minha mãe é viva. Ué, então, eu não entendi. Você não quer que teu pai venda a casa que é dele? É, doutor, porque eu sou herdeiro dele. Eu falei, não existe herança de pessoa viva. Você não tem nada. Quando teu pai não morrer, você não tem nada. É tudo dele, ele que trabalhou, ele construiu, é dele, não é sua. Então, às vezes a gente encontra pessoas que têm essa desconexão total com a realidade. E acha que é dono de herança, sendo que o dono dos bens ainda nem morreu. Isso não existe, tá bom? A herança só é transferida no momento da morte. Então, o filho pródigo, o filho mais novo, ele chega pro pai e fala, pai, me dá a parte da herança que me cabe. Quer dizer, pai, para mim você tá morto. Entendeu? Eu quero viver minha vida, não quero ter nenhuma relação com vocês, eu quero seguir meu caminho. Como que para mim o senhor está morto, me dá a minha parte da herança que me cabe. Então ele faz esse ato que é um ato de extrema, extrema falta de consideração. Extrema. Pedir herança de uma pessoa que ainda está viva é um ato de extrema falta de consideração. Só que mais, naquela época as pessoas não guardavam dinheiro. Elas tinham bens, tinham patrimônio. Então provavelmente o pai teve que vender bois, teve que vender terra para dar para o filho. E isso se tornou com certeza público e notório dessa desconsideração, desse ato leviano desse filho pródigo. E aí o que acontece? Quando esse filho vai embora, gasta tudo que ele tem com prostitutas, a Bíblia diz que ele gasta com meretrizes, ou seja, ele curtiu a vida adoidado, e ele vai trabalhar com porcos, ele sente vontade de comer a comida dos porcos, ele se arrepende. Ele fala, os empregados do meu pai têm tudo, voltarei e pedirei para ele, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno nem de ser chamado seu filho. E aí, irmão, tá uma característica de alguém arrependido. Ele tem certeza que ele não merece o perdão. Mas ele olha para um lado e olha para o outro, ele não se vê com escolha, a não ser implorar o perdão. É assim que uma pessoa que já viveu no pecado sabe, quando ele se aproxima de Deus, ele fala, eu não mereço ser perdoado. No entanto, para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. Eu só tenho essa alternativa, então por mais que eu não mereça, é só o que me sobrou. Eu não tenho outra coisa para fazer. Então ele volta mesmo sem se considerar digno de ser perdoado. Por isso que ele não pede para voltar a ser filho, ele sabe que ele não merecia ser filho. Ele pede para ser um empregado. Eu quero ser um dos seus empregados. Quem sabe que como empregado eu não tenho condições de pagar a dívida que eu fiz com a minha atitude covarde, com a minha atitude de falta de respeito, falta de consideração. E quando o garoto chega, a reação do pai foi imediatamente recolocá-lo na condição de filho. Sem perguntar se sobrou dinheiro, sem perguntar o que restou. O pai não perguntou nada. O pai falou, dá uma veste nova, uma sandália nova e um anel. Quer dizer, coloca para ele, devolve para ele a posição de filho. E outra coisa, eu quero proclamar publicamente que ele é filho. Então eu vou matar um novilho de engorda, que era um animal que era engordado especificamente para grandes banquetes, situações excepcionalíssimas. Pega o novilho de engorda, que é um boi novo, que não ficava pastando como os demais, ele ficava
a comida era levada para ele, então ele ficava com a carne mais gorda, mais saborosa, mais macia. Então pega o novilho de engorda e mata, que nós vamos fazer uma festa, porque meu filho que estava perdido foi achado, que estava morto e reviveu. Essa é a escandalosa graça de Deus. Escandalosa para quem? Escandalosa para toda a vizinhança, que também acaba ficando comprando a dor de um pai que que experimentou uma traição dessa de um filho, uma falta de consideração dessa de um filho, e também para o mais velho, que ficou o tempo todo trabalhando na casa do pai. Então, quando o mais velho chega, irmãos, ele chega como fariseu. Pô, fiz tudo certo a vida toda. E tem festa pro irresponsável, tem festa pro indigno, e nunca teve festa para mim. E ele não entra. Sendo que a cidade toda, irmão, vilarejo pequeno, vai todo mundo para essas festas. A cidade toda tá na festa, e o filho mais velho não foi embora, não, ele ficou lá na porta. Ficou lá com o cara feia, cheio de bico, para todo mundo ver que ele estava revoltado. Sabe quando a pessoa ela sente a necessidade de mostrar insatisfação? Era o caso do filho mais velho, o que também era um ato de desrespeito pelo pai. Então o mais novo desrespeitou o pai e o mais velho estava desrespeitando o pai também. Os dois estavam desrespeitando o pai. Mas esse pai era pródigo. Como assim, Jefferson? Pródigo. Eu recomendo para vocês com veemência o livro do Timothy Keller, chamado Deus Pródigo. O que é pródigo? É que gasta sem limite, tá? Que não tem medo de desperdiçar. O filho mais novo era pródigo, porque ele não teve pena de desperdiçar. O pai era tão pródigo quanto o filho, porque mesmo o filho tendo torrado tudo que ele deu para ele restitui o filho à condição de filho e, consequentemente, de herdeiro. Você tem noção que esse pai não tinha pena de gastar? Esse pai não tinha pena de gastar. Esse pai, a generosidade dele ultrapassava o seu senso de justiça. A sua misericórdia se sobrepunha ao seu senso de juízo. Aonde o pecado do filho abundou, superabundou a graça dele. Então, queridos, esse pai cheio de misericórdia, cheio de graça, era um pai pródigo. E por isso o título do livro do Timothy Keller, O Deus Pródigo. Então, é um livro pequenininho, recomendo com veemência que todos leiam. Maravilhoso. Adquira já, porque é uma pérola sobre a graça de Deus. Então esse Deus pródigo, ele tanto acolhe o filho mais novo, que veio depois de ter desperdiçado tudo, como também vai lá tentar conquistar o coração do filho mais velho. E fala, meu filho, teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Convém que a gente se alegre. Não é momento de juízo, não é momento de correção, não é momento de repreensão, é momento de celebração. Acorda, meu filho. Teu senso de justiça está sobrepondo ao teu senso de misericórdia. E aí o filho mais velho, poxa pai, eu tive esse tempo todo contigo, o senhor nunca matou um novilho para mim. Irmãos, aqui é um caso típico de projeção. O que é a projeção, queridos? É outro mecanismo de defesa do ego. É quando a pessoa ela luta muito contra um instinto de pecado e ela passa a ter raiva de quem usufrui ou se alegra com aquele pecado. Por exemplo, é aquela pessoa que tem desejos homossexuais enrustidos e ela tenta manter ali ou aparência ou efetivamente, mas ela tenta resistir ali com todas as suas forças e passa a ter ódio de gays, que é a verdadeira homofobia, certo? Existe a homofobia que é dita por aí e existe a verdadeira homofobia. São pessoas que têm ojeriza, que têm nojo, que têm raiva, que se pudesse matar, mataria. Por quê? Porque é uma forma de defesa do ego. Atacar o outro como é uma forma de atacar o próprio desejo que está dentro de si. É projetar a raiva que você gostaria de ter em si mesmo sobre aquele que faz tudo aquilo que você gostaria de fazer, mas por questões sociais, por questões religiosas, por questões morais, você não faz. Então, a projeção, que é esse ódio daquele que faz aquilo que você queria fazer, mas tenta com todas as forças resistir por questões morais, é uma característica, é um mecanismo de defesa do ego. Você não precisa lidar com a sua própria angústia quando você foca toda a tua energia em odiar o outro. Então essa projeção é muito comum na vida do religioso. Então aquela mulher que tinha um desejo de trair o marido, mas resistiu bravamente, certo? E passa a ter ódio de toda mulher que tem uma vida mais liberal no sentido sexual, passa a ter raiva da mulher que eventualmente traiu o marido, fica indignada com gente... Enfim, com esses pecados sexuais isso é muito comum, bom? Então passa a ter raiva,
o que é nitidamente uma distorção do padrão de justiça de Deus. Não, justiça não tem nada a ver com vingança, não tem nada a ver com ressentimento, não tem nada a ver com ódio. Justiça é justiça. Tá? Justiça é justiça. E quando alguém se arrepende, queridos, a justiça contra o pecado dessa pessoa foi feita. Porque Cristo levou sobre si essa transgressão, ele foi moído por essa iniquidade. Então Deus ele não foi injusto quando ele nos acolheu. Pelo contrário, ele foi justo, porque a nossa iniquidade foi reputada sobre o seu próprio filho na cruz do Calvário. A sentença de morte foi aplicada. Então Deus não é injusto quando nos perdoa, pelo contrário, o perdão de Deus ele só ocorre porque Deus é justo em Cristo. Então, tem gente que tem esse instinto fariseu de ter raiva de quem pratica alguma coisa que ele gostaria de praticar por causa desse mecanismo da projeção. Tem outro que é só por causa do justiçamento mesmo. A pessoa é aquela certinha que acha que as coisas têm que ser feitas do jeito correto, só que essa pessoa, ela anda com a justiça desacompanhada da misericórdia. Quando a Bíblia diz que a misericórdia venceu o juízo. Então não é abandonar a justiça. E aqui eu quero fazer uma distinção entre a esquerda e a direita. Tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, o Timothy Kelly faz muito isso também. Irmãos, a esquerda, para acolher a prostituta, ela quer relativizar a prostituição. A prostituição que acaba com casamentos, a prostituição que objetifica a mulher que está nesse ato de prostituição. Então tenta relativizar a prostituição para poder acolher a prostituta. Não, isso é uma profissão como qualquer outra. Gente, uma profissão que objetifica o ser humano é uma profissão como qualquer outra que trata alguém como objeto. Isso aí nunca vai ser uma profissão. Nunca. Defender a prostituição é, de uma certa forma, indiretamente, defender a escravidão. É uma forma também de objetificação da pessoa. Ah, mas na prostituição é voluntária. Quem disse que é voluntária? Sempre é voluntária? Ou às vezes a pessoa está naquela condição ali por circunstâncias que no começo foram alheias à sua vontade, depois ela, para continuar se prostituindo, começou a se drogar e entrou num ciclo de dominação, às vezes por um cafetão, e não consegue sair mais. Tanto porque agora é viciada em droga para sustentar o vício, como também está oprimida por um cafetão. Existem N fatores que você não pode fazer um juízo sem entrar na intimidade. Então, queridos, há uma relativização da prostituição para poder acolher a prostituta. E do outro lado, nós temos também aquelas pessoas que tratam a prostituição, a homossexualidade, e todos esses comportamentos que a Bíblia trata como pecado, enfatiza tanto o pecado, tanto pecado, tanto pecado, a prostituta ela fica com medo de chegar perto. O homossexual fica com medo de se aproximar. Porque a ênfase é tanta sobre o pecado e quase nada sobre o amor, que a pessoa pensa que quando o crente está falando da prostituição, ele está falando da prostituta. Quando ele está falando da homossexualidade, ele está falando do homossexual. Porque a ênfase no pecado é tão grande e o discurso do amor é tão fraco, que essa pessoa entende que está falando dela e não do ato em si. Então, queridos, nós precisamos sair dessa armadilha de esquerda e direita. Nós somos o evangelho. O evangelho prega que é pecado e ao mesmo tempo diz, e na frase seguinte diz, mas fique tranquilo, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o evangelho escandaloso. E é escandaloso para quem? Essa graça é escandalosa para quem? Essa graça é escandalosa para o filho mais velho, porque fez tudo certo. E sabe por que é escandalosa para ele? Porque ele fez tudo certo, mas ele está perdido dentro da casa do pai. Ele não usufrui de nada. Quando ele fala, se eu matou o novilho de engorda para este teu filho, gastou tudo com o que tu tinha com meretrizes. E aí o pai fala para ele, filho, tudo que é meu é teu. O que o pai estava falando para ele, filho, se tu quisesse fazer 10 festas, tu teria feito. Teria feito 10 festas. E aí, irmãos, vai uma grande diferença entre quem realmente experimenta a graça de Deus e quem só experimenta a religião cristã. A pessoa que realmente experimenta a graça de Deus, que é cheia do Espírito Santo, que chora de alegria na presença de Deus, que pula, que celebra de alegria na presença de Deus, que se regozija, que desfruta mesmo de verdade, que aproveita a experiência de estar aos pés de Cristo, essa pessoa, irmãos, ela não fica com inveja, não fica com ciúme, ela não fica com receio,
do que aproveitou o mundo, porque ela sabe que ela aproveitou algo muito melhor. Imagina esse filho mais velho, que nunca teve festa nenhuma. Imagina se ele, aproveitando a condição dele de filho, tivesse dado 20 festas. Quando ele visse a festinha do filho mais novo, ele diria assim, rapaz, já aproveitei tanto, né? E esse aí se perdeu. A festinha do mais novo, irmão, certamente não teria incomodado ele. Certamente não teria incomodado. Então, por exemplo, a pessoa que está lá na gandaia, aproveitando, na noitada, curtindo, fazendo de tudo. E ela vai incomodar aquele que está na madrugada, ao invés de estar na gandaia, está nas vigílias, tendo visão, revelação, curando, expulsando demônio, celebrando nos retiros. Às vezes alguém comenta assim, você não aproveitou sua juventude. Eu falei, eu não aproveitei? Mas eu aproveitei muito. Olha a quantidade de retiro que eu fui, olha a quantidade de culto jovem que eu fui. Olha como eu aproveitei a presença de Deus. Quantas vezes Deus me usou, quantas vezes eu preguei, quantas almas já ganhei para Jesus. Olha quantas experiências extraordinárias eu já tive com Deus. A pessoa que estava no mundão não aproveitou nada disso. Quem perdeu fui ela. Eu tô na casa do pai, mas eu tô curtindo. E é isso. Então, quando eu vejo uma festa pro filho mais novo, eu fico feliz com ele. Vou aproveitar. Mas já fiz 20 festas, agora eu vou aproveitar a 21ª. E é isso, irmãos. Quem tá na presença de Deus, irmão, precisa aproveitar. Tá? Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. A graça é banquete. A graça é banquete. Então, para quem que a graça é um escândalo? A graça é um escândalo para quem não desfruta da graça, para quem não aproveita as delícias da graça, os prazeres da graça, as alegrias da graça. Quem aproveita, irmãos, quer mais é que a graça alcance os outros também. Como disse Paulo, Paulo diz assim, ó, dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designado para o ministério. A mim que anteriormente, primeiro, ele agradece por ser designado para o serviço, ministério é diaconia, serviço. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia porque fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça do Senhor transbordou sobre mim, que foi superabundante com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, ou eu sou o principal, na nossa tradução. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza, toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Quer dizer, a graça que foi revelada para mim é exemplo para os outros. É motivo de alegria, de regozijo, de esperança para os outros. Então, quem desfrutou da graça, irmão, nunca vai ficar escandalizado com a graça na vida do outro. Nunca, nunca, nunca ficará escandalizado com a vida do outro. Quem tem noção do quanto foi perdoado, nunca vai ficar escandalizado com o tamanho do perdão de Deus por qualquer outra pessoa. Então, queridos, para quem essa graça é escandalosa? Para quem essa graça é escandalosa? Para quem não desfrutou dela, para quem não aproveitou dela, para quem não viveu ela na intensidade, viveu só religião e regra, como o filho mais velho, que só pegou a pior parte, só o serviço, e não desfrutou. Então eu te convido para desfrutar dessa graça, compartilhar depois essa alegria transbordante do perdão, do acolhimento de Deus. Você às vezes está um pouquinho longe, daqui a pouco você dobra o seu joelho, coloca o hino para tocar, pega a Bíblia para ler, daqui a pouco sua alma está cheia de novo. Essa graça abundante vem encher a sua alma para que você possa transbordar para outras vidas também. E, para finalizar, eu gostaria de falar do principal motivo do farisaísmo, tá? Que é essa mentalidade de escândalo para com a graça, tá bom? Que é a justiça própria. Normalmente, a pessoa acha que merece alguma coisa de Deus e que o outro não merece. Para ela achar que o outro não merece, ela tem que achar que ela merece. Então, inconscientemente, ela acha que os atos de justiça que ela praticou dão para ela o direito de receber algo de Deus. E como o outro não fez a mesma coisa que ela, ele não merece. Deu para entender? Eu só posso achar que o outro não merece quando eu acho que eu mereço. É o senso de justiça própria. Essa é a raiz de todo farisaísmo. É a autossuficiência, é esse orgulho de achar que o que eu fiz me fez digno.
que eu fiz para Deus me tornou digno. E logo o outro que não fez a mesma coisa que eu não é digno. Tá bom? É necessária essa convicção inconsciente. Às vezes até consciente, mas na maioria das vezes inconsciente. Quando na verdade, irmãos, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, às vezes, Deus precisa, para curar o fariseu, revelar o tamanho do pecado dele. E é por isso que Deus é tão duro quanto os religiosos. Por que Deus é tão duro? Porque somente quando o religioso ele é confrontado e ele, ao ponto de perceber quão pecador ele tem a chance de se abrir para conhecer a verdadeira graça de Deus. Os ninivitas não foi diferente. Jonas não saiu pregando amor, não. Pregou o juízo. Mas o resultado foi a graça. Para a nossa vida também. Corrige-nos, Senhor. Mostra o nosso pecado, mostra a nossa iniquidade. Revela as nossas transgressões. Revela aqueles pensamentos que a gente não entende como pecaminosos, mas são. Revela o tamanho da nossa queda. Revela para nós, para que a gente também possa perceber o quanto nós fomos perdoados e não se escandalizarmos quando vermos o Senhor perdoando os outros. Amém, igreja? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.